bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aleluia, glórias a Deus por mais um dia, de estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a nossa exaltação. Amém, amados? Um ótimo dia a todos, Que Deus esteja abençoando, cuidando e protegendo e livrando, de todo mal a cada um que está ouvindo esta mensagem, ou que vai ouvir esta mensagem. Amém? Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, lá do versículo 16. Aleluia, glórias a Deus. Até o 23 diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperância. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Aleluia, glórias a Deus. Lindo, irmãos? Acabei passando do 23, mas é lindo isto que Paulo vem nos dizendo nesta manhã. É lindo o que Paulo deixa escrito, para o povo de Gálatas. É lindo o que Paulo vem dizendo, que precisam abandonar certos costumes, vícios, e adorações. Ele diz, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, lá no versículo 16. E isso nos intriga, irmãos. O que será que realmente, o que quer dizer, se nós sabemos o que é se deixar conduzir pelo Espírito Santo? Qual será que foi a verdadeira intenção de Paulo ao dar esta ordem àquele povo, ao falar sobre isto com aquelas pessoas? Irmãos, muitos perdem a oportunidade de viver direcionados por Deus, por não entenderem essa ordem que Paulo, deu, ou esta visão que Paulo deixou, para este povo. E isto serve para nós nos dias de hoje, Muitos não entendem o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Muitos não querem, E para isso, para nós compreender, essa ordem de deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, segundo o pensamento de Paulo em Gálatas, é necessário olhar para este contexto bíblico, ao qual Paulo escreve em toda essa carta de Gálatas. Em outras palavras, é importante compreender o que fez com que Paulo dissesse isso, porque daí nós vamos entender, vamos analisar o contexto da palavra para Gálatas, o contexto desta palavra que vem nos chamando a nossa atenção também, para que nós venhamos deixar-nos a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E uma das intenções de Paulo nesta carta de Gálatas é responder a esta questão, que seria até então a mais relevante para o cristianismo primitivo. O que ele quis dizer verdadeiramente para as nossas vidas, aleluia, é que todo cristão
precisa viver e ser conduzido pelo Espírito. Os pagãos que se convertem à fé de que é Jesus e é o Cristo precisam viver nele, segundo alguns preceitos, né, específicos da lei judaica. Eles precisam seguir as Escrituras e se alimentar delas, precisam entender as obrigações que têm de ser conforme é para ser, precisam entender como devem se mover, né, como Deus vai se mover através da vida deles pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo é aquele que quando, aleluia, entra em nossas vidas, nós precisamos ter total liberdade, deixar certas coisas, deixar de ouvir certas pessoas, deixar de andar com muitas pessoas, deixar de praticar as coisas que antes nós praticava, né, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. A palavra vem dizendo que se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala desse contexto na carta de Gálatas, né, significa ser livre do jugo da lei e realizar a vontade de Deus como um fruto de ação do Espírito Santo em nossas vidas. Trata-se, irmãos, de agir segundo a graça de Deus. Porque, irmãos, a palavra diz assim: se eu faço bem é porque sou cheio do Espírito Santo. Se eu perdoo é porque sou cheio do Senhor. Se eu amo é porque Cristo vive em mim. Quantas pessoas, irmãos, não entendem que para ser cheio do Espírito Santo, né, tem que fazer o que Deus manda? Quantas pessoas fazem o que Deus manda ou o que Deus quer apenas por medo do inferno ou de qualquer outro castigo? Quantas pessoas vão à Santa Ceia só porque existe um mandamento? Talvez você, minha irmã, talvez você, meu irmão, está fazendo algo errado por Deus. Você não está indo fazendo, né, para agradar a Deus, mas está indo por medo das coisas que Deus, das consequências que pode vir sobre você. E você está pecando. Paulo disse: é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito e não pelo medo, nem mesmo pela obrigação da lei. É preciso entender que foi para a libertação, para a liberdade que Cristo nos libertou. Assim, se eu perdoo, se eu amo, se eu vou aos cultos, se eu vou para a igreja, se sou servo de Deus, é porque tudo isso é fruto da ação poderosa do Senhor em minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, o primeiro passo para se reconciliar com Deus é por meio do perdão dos teus pecados. Sem isso, você é sem o Espírito Santo. A palavra diz que Pedro diz: então, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é praticamente a primeira coisa a ser feita. O arrependimento é o que deve, irmãos, vir sobre as nossas vidas logo de imediato, porque não seremos mais como antes, não vamos praticar mais as coisas que praticava antes. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, da maneira em que nós vivíamos. O arrependimento é praticamente a primeira e a principal mensagem do Evangelho que o Senhor começou a pregar. E deve ser nossa primeira experiência com Deus. João Batista pregava no deserto: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados.
Ele veio pregando e gritando, falando em alta voz para que pudéssemos nos arrepender, ou que as pessoas se arrependessem dos seus erros, dos seus enganos. Para que Jesus Cristo, quando viesse, porque a palavra diz que primeiro ele veio falando, ele veio clamando para que todos se arrependessem. Depois veio Cristo e o Espírito Santo desceu sobre ele. Se edifique-se. Se a tua comunhão com Deus está sendo através do arrependimento, está sendo através da confissão e abandono dos seus pecados, das práticas erradas. Arrependa-se dos pecados orando. Aleluia, glórias a Deus. Muitas coisas te têm impedido de ser cheio do Espírito Santo. Peça ajuda. Ore, clame a Deus para que Deus te dê esse dom, para que Deus possa te encher, para que você possa ser uma pessoa guiada, direcionada, conduzida pelo Espírito Santo. Irmãos, tem tantas coisas que nos impedem de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Lá em João 7, 37, 39, o Senhor prega a sua mensagem afirmando que aquele que crê nele não só receberia, mas também seria cheio do Espírito Santo. E de vida, ele disse: se alguém tem sede, deixai-vos vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Ele está falando que haviam de receber aqueles que nele crescem, não somente a ele, mas também receberiam o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo, isso não significa que não passaremos por lutas, que não passaremos por desertos, que não passaremos por dores, que não passaremos, aleluia, por tribulações. Mas que nós, aleluia, seríamos guiados pelo Espírito Santo de Deus por todos esses lugares, porque a palavra diz que então o Espírito Santo de Deus guiou Jesus ao deserto. Ele guiou Jesus, conduziu Jesus ao deserto. Mas ele estava com Jesus e Jesus deixou-se ser levado, conduzido, guiado e até mesmo, irmãos, lá no deserto. Ele obedeceu o que o Espírito Santo lhe mandava falar em todo o tempo contra Satanás. Deixar-se ser guiado pelo Espírito é deixar, aleluia, ele te conduzir aonde ele quer que você vá. E obedecer a sua vontade. E até mesmo falar o que ele quer que você fale. Precisa haver o entendimento sobre o Espírito Santo de Deus. Muitos estão achando que quando você recebe, aleluia, o Espírito Santo tem que ser da forma que você sempre foi, não precisa haver mudança, não precisa haver arrependimento, não precisa haver nada, é só aceitar Jesus, ou dizer da boca para fora, aceito Jesus. Não, irmãos, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Tem que haver, aleluia, a obediência na sua vida, para você poder ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Não pode ser como você quer, mas sim como Ele quer. Você já não se governa mais, mas é Cristo, é o Espírito que te mantém e que te conduz. Você muitas vezes diz que serve a Deus, que recebeu a Cristo, que é cheio do Espírito, mas vive fazendo aquilo que você quer. Vai aonde você quer. Anda do jeito que você quer ou que você acha que é certo. Mas para o Espírito Santo de Deus ser visível na tua vida, você tem que ser obediente ao Espírito e fazer o que Ele ordena.
e ir aonde Ele quer. Falar o que Ele quer. Você está deixando com que muitas coisas que você foi acostumado, foi criado, atrapalhe a presença do Espírito Santo na sua vida. Queridos, Deus usa diferentes meios e muitas vezes diferentes pessoas para falar conosco. Porém, muitas vezes as coisas que nos impedem de receber o que Deus quer nos falar, sabe o que é? O que o Espírito Santo tem para nos falar, sabe o que é? O orgulho, a soberba, a ganância. Aquilo que nós trazemos com nós, que nós já viemos assim. E isso nos separa, isso nos afasta do Espírito Santo. Isso nos afasta. Isso não permite que aquela correção, ou seja, a palavra de Deus, entre no nosso coração. Isso não permite que nós sejamos cheios da sua presença, do Espírito. Deus certamente quer nos encher do Espírito, mas para recebermos e sermos cheios dele, é preciso, ou precisamos nos esvaziar do nosso ego e aceitar o ensino que Deus, aleluia, está ministrando a nós. Se a palavra de Deus não entrar no nosso coração e não nos transformar, jamais receberemos o seu Espírito Santo. A palavra nos fala isso lá em Tiago 1, 21, 22. Aleluia! Falta de esvaziamento de si mesmo impede de ser cheio do Espírito Santo. Grave isso em sua mente. Falta de se esvaziar de si mesmo, de deixar o eu, impede você de ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio de si não pode encher-se de Deus. Homens e mulheres metidos, arrogantes, soberbos, orgulhosos. Como alguém pode, aleluia, se encher-se de Deus se não se deixou esvaziar-se de si mesmo? O próprio Jesus nos ensinou dizendo isto. E dizia a todos eles, diz a palavra, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la. É importante, irmãos, é importante nós notar que ainda no versículo que citei agora, o Senhor nos deu não só um ensinamento ou um mandamento, mas Ele mesmo colocou-se como exemplo disso. Pois, aleluia, não esvaziou-se Ele de sua glória para se tornar ser humano e levar sobre si os nossos pecados, morrendo naquela cruz e assim nos salvar? Aleluia, glórias a Deus. Irmão, será que não será assim com nós? Aleluia. Gálatas, ele mostra exatamente o modelo do Filho de Deus que esvazia-se de si mesmo para viver para carregar os nossos pecados. Irmãos, o Filho de Deus, ele se esvaziou de si mesmo para nos mostrar como deveríamos ser para ser cheio da sua presença. Depois do esvaziamento, porque lá em Gálatas 5:25 diz, vivemos no Espírito e andemos também no Espírito. Aqui mostra como que depois do esvaziamento torna-se apto a encher-se e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para encher-se de Deus,
Devemos antes nos esvaziar de si mesmo, devemos antes aprender, aleluia, com Cristo a viver novamente, a ser conduzido novamente, a aprender novamente, porque não seremos como antes, viveremos debaixo, aleluia, de uma proteção da promessa. Aprenderemos as coisas que Cristo quer que nós aprendemos, nos livraremos de coisas que têm nos afastado da sua presença, arrependeremos dos nossos pecados e erros para que Cristo possa habitar em nossa vida. Aleluia! A palavra diz, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito viverão. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual, amados irmãos, é vida e é paz. A mentalidade da carne, ela é inimizade contra Deus, pois, aleluia, não é sujeira a lei de Deus, nem de fato pode ser, porque a mentalidade da carne é suja. O que isso quer dizer? Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, lá em Romanos 8, 5-8. Por isso, irmãos, desfaça-se de uma vez por todas do velho coração, do velho homem, das velhas práticas, da velha aparência, daquilo que foi mal e pecaminoso, com seus vícios e maus hábitos, fala a palavra de Deus lá em Efésios. Agora você está noutro tempo. Antes eras trevas, mas agora você é luz e luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Para continuar, amados irmãos, se enchendo do Espírito Santo e manifestando a sua presença, ou a presença de Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, com o poder ao mundo, você deve estar, aleluia, ser uma pessoa nova, estar mudada, estar focado na palavra de Deus, no teu chamado, porque também aí manifestação do Espírito Santo em sua vida e todos poderão ver. Queridos irmãos, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele trabalha estas coisas, repartindo a cada homem separadamente como ele deseja. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo só, e todos foi, aleluia, dado beber de um só Espírito. Portanto, irmãos, façam o que a Bíblia nos ensina e procurai fervorosamente os dons do Espírito Santo. Procurai, aleluia, obedecer cada uma das palavras de Deus. Mude-se, seja diferente, arrependa-se, seja uma pessoa nova, transformada, mudada, para que todos possam ver a evidência do Espírito Santo sobre a tua vida. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é viver conforme agrada a Deus. Obedecer ao Espírito Santo, ouvir a sua voz, ser conduzido por Ele. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo: aquele irmão é cheio do Espírito Santo, mas vive errando. E o Espírito Santo não habita em casa suja, não habita em casa imunda, não habita em casa pecaminosa, onde ali também age o espírito do mal. Não, o Espírito Santo não habita em pessoas que verdadeiramente não se libertaram, não largaram o seu velho homem, seu velho eu. Não entristeça o Espírito Santo falando essas coisas. Muitos dizem: o Espírito Santo está em mim. Muitos dizem: estou cheio do Espírito. Muitas vezes estamos pensando erradamente. Estamos pensando errado, estamos agindo errado. E como o Espírito Santo vai agir na minha vida ou na vida das pessoas se você está errada?
como se você não se deixa conduzir. Queridos irmãos, a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, então mude, conserte-se. Seja uma nova criatura, um novo cristão, ainda há tempo. Abandone os velhos hábitos, velhas regras, velhas leis. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes Deus quer nos corrigir de preconceitos que temos em nossas mentes, a fim do que, irmãos? De purificar e de nos encher do seu Espírito. E isto é através da sua palavra, o aprendizado mais profundo que a Bíblia nos ensina. Mas nós somos relutantes em manter esses ensinamentos. Às vezes nos baseamos em coisas raras e superficiais, ensinamentos do homem, e não nos ensinamentos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu deixo essa palavra. Irmão, você quer a presença de Deus? Você quer a presença de Deus? Abandone os velhos hábitos. Abandone o velho homem. Seja diferente. E Deus, eu creio, vai falar em seu coração, transformará o seu coração. Deixe Deus entrar, deixe a palavra entrar no seu coração e te transformar. Porque aí, quando você fizer isso, você será guiado, conduzido e cheio do Espírito Santo de Deus. Só assim Deus vai entrar na sua vida, quando você for uma nova criatura verdadeira. Quantos se batizaram? E a palavra diz que o batismo é o nascer de novo. Quantos se batizaram, mas ainda são como antigamente eram, praticam os mesmos erros, andam da mesma maneira. Precisa haver mudança para que o Espírito Santo de Deus possa agir na tua vida. Precisa ser nova criatura, novo corpo, novo homem, novamente, para que o Espírito Santo de Deus venha resplandecer sobre a sua vida. Amém, amados? Que Deus os abençoe grandiosamente neste dia. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia. Obedeça as leis sagradas. Obedeça a palavra de Deus. Viva conforme a palavra de Deus. E deixe o Espírito Santo te conduzir. Seja para onde for, mas Ele estará contigo em todo o tempo. Não te abandonará. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.